Nessa segunda aula, nós vamos estudar limites envolvendo infinito. Nessa aula, nós vamos ver os casos em que, ao fazer o x tender a um determinado valor, a imagem da minha função vai para mais infinito ou menos infinito. Então, para entender esse conceito, nós vamos trabalhar também de forma intuitiva, assim como já fizemos na primeira aula de limite. E para trabalhar de forma intuitiva, nós vamos usar essa função, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, e vamos fazer o x se aproximar de zero. Então temos duas possibilidades, uma em que o x tende a zero pela direita e a outra que x tende a zero pela esquerda. Nessa primeira possibilidade, fazendo x igual a 1 e aplicando aqui na função f de x, eu vou ter que a imagem da minha função também é 1, vou fazer 1 ao quadrado que é 1, 1 sobre 1 é 1. Aplicando o meio, então vou fazer 1 sobre meio ao quadrado é 1 quarto, 1 dividido por 1 quarto vai dar 4. E assim sucessivamente. Se x vale 0,25, a imagem vai valer 16. Se x vale 0,1, a imagem vai valer 100. Se x vale 0,01, a imagem vai valer 10.000. E assim sucessivamente, obtendo um valor cada vez maior. Então nós vemos aqui que está acontecendo o quê, né? Quando x se aproxima de zero por valores maiores do que zero, a imagem da minha função está indo para mais infinito. E agora, quando x tende a zero por valores menores do que zero, o que acontece? Então, aplicando agora o menos 1 lá na função, vai ficar 1 sobre menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 sobre 1 é 1. Aplicando menos meio ao quadrado vai ser 1 quarto. 1 dividido por 1 quarto é 4. E assim sucessivamente, né? Se x vale menos 0,25, a imagem vai valer 16. Se vale menos 0,1, a imagem vai valer 100. E assim sucessivamente. Novamente, eu tenho que, quando o x se aproxima de zero por valores menores do que zero, a imagem da minha função também vai para mais infinito. Então, de acordo com esses resultados, nós temos que quando x tende a zero, a função assume valores cada vez maiores. Como podemos tomar esse x tão próximo de zero quanto quisermos, a imagem da função tende a crescer indefinidamente. E neste caso, expressamos este comportamento da função dizendo que o limite da função f de x, que é igual a 1 sobre x, quando x tende a zero, é infinito. E vamos escrever isso dessa forma, Limite de f de x quando x tende a zero é igual ao limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, que é igual a mais infinito. É igual a mais infinito porque ao fazer o x tender a zero tanto por valores maiores do que zero quanto por valores menores do que zero, a imagem da minha função sempre cresceu indefinidamente. Para entender isso aí, de forma gráfica, o que acontece aí nessa função é isso aqui, ó. Quando eu me aproximo de zero, tanto por valores menores do que zero, quanto por valores maiores do que zero, a imagem da minha função cresce indefinidamente. Então, quanto mais próximo de zero eu estiver, maior vai ser o valor da imagem, indicando lá que o limite dessa função seria o infinito. Vamos tomar agora esse exemplo. A função é definida por 1 sobre x menos 2, e o gráfico dessa função é representado por essa figura. Observar aqui que quando o x se aproxima de 2 por valores menores do que 2, a imagem da minha função decresce, e quando x se aproxima de 2 por valores maiores do que 2, a imagem da minha função cresce. Então, o que acontece quando eu vou calcular o limite? Observando esse gráfico, se o x tende a 2 pela direita, o f de x aumenta indefinidamente, vai crescendo. Se x tende a 2 pela esquerda, a imagem da minha função diminui indefinidamente, vai para menos infinito. Então, dessa forma, nós podemos escrever que o limite de 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2 por valores maiores do que 2, seria essa parte aqui da função, estou aproximando de 2 por valores maiores do que 2, vai ser 2 sobre 2 mais menos 2. Estou pegando esse
2 mais aqui, substituindo no lugar do x. 2 mais menos 2 é 0 mais. Lembrando que esse 2 mais é um número maior do que 2, porém muito próximo de 2. Então, um número um pouquinho maior do que 2 menos 2 é um número um pouquinho maior do que 0. Se eu pego 2 e divido por um número um pouquinho maior do que 0, eu estou dividindo ele por um número muito pequeno, porém próximo de 0. Então, a imagem da minha função vai para mais infinito. Da mesma forma, né, para essa outra parte aqui da função, eu posso fazer o limite de 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2 por valores menores do que 2. Então, aplicando esse 2 menos no lugar do x, vai ficar 2 sobre 2 menos menos 2. 2 menos é um valor positivo, porém muito próximo, próximo de 2, porém menor um pouco do que 2. Então, se eu pego um número um pouquinho menor do que 2 e subtraio 2, eu vou obter um resultado um pouquinho menor do que 0. Então, eu tenho aqui a divisão 2 dividido por um número um pouquinho menor do que 0. Se é um pouquinho menor do que 0, então ele é um número negativo. Então, 2 dividido por um número negativo, o resultado vai ser negativo. Como ele está cada vez mais próximo de 0, então a imagem vai tender a menos infinito. Com isso, a gente termina a nossa segunda aula e continuamos aí com mais uma aula nessa semana.